Fala galera do nosso canal, estamos aí na pré, já aí prontinho para assistir esse filme. Estaremos na pré-estreia de Vingadores, dia 25 estreia, e nós vamos trazer tudo aqui sobre esse filme. E por falar em trazer tudo, vamos falar hoje sobre essas imagens promocionais que estão sendo lançadas aí frequente pela Marvel e também sobre os spoilers que a galera tá dando aí. Então, se você quer saber o que vai acontecer, então sabe o que é? Deixa o seu like aqui, viu? Se inscreva no nosso canal, se não é inscrito, ativa o sininho para estar recebendo a notificação dos nossos vídeos. E claro, compartilha pra galera também estar assistindo o nosso canal. E se você é visitante, seja bem-vindo ao nosso canal, viu? E vamos pro nosso vídeo. Você que é visitante ou você que já faz parte do nosso canal sabe do que eu já vou dizer pra vocês. Primeiro, já passa na descrição que eu quero falar uma sugestão sensacional pra você que vai assistir Vingadores. Tem um lançamento aí da Piticas, eu que tô aqui de Piticas Mall, pra você ver, tô de Capitão América. Passa na Piticas Mall, que o Instagram deles vai estar aqui. Tem umas camisas lindíssimas, tem uma dupla face que chegou aí, que tá... System Video é o seu local de você comprar o seu game, comprar lançamentos de jogos, viu? Mortal Kombat 11 vai estar vindo aí arrebentando, viu? Então você já pode ir lá no Instagram deles e conferir esse lançamento aí do Mortal Kombat 11 e já adiantar a sua compra, viu? Na pré-venda. Isso mesmo. Converse com eles pelo Instagram, vai estar tudo aqui na descrição. Piticas Mock e assistem vídeo. Vamos diretamente ao que interessa. Galera, primeiramente vou falar sobre a carta dos irmãos russos aí. Já quero deixar bem claro, eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo. Não vou falar nada assim que seja comprometedor ao que os irmãos russos disseram aí, viu? Eles vão bem de encontro ao que eles falaram. Eles mandaram uma carta, assim como eles fizeram no outro Vingadores, né? No Guerra Infinita. E aí eles falaram o seguinte: a questão de você não estragar a magia da pessoa que vai assistir no cinema. Se você assistir de primeira, ok, parabéns pra você, assim como nós. Nós vamos assistir também a pré-estreia. Então, por favor, não estraguem a magia de quem vai assistir. Não dê spoiler, entendeu? Tem uma galera aí que tá tirando fotos, né? Quem tem acesso, né, digamos assim, as primeiras imagens de Vingadores, estão postando muita coisa na net. E aí, os irmãos fizeram essa carta, né? E eles ainda fizeram uma brincadeira. Thanos pede silêncio, né? Tipo assim, então por favor, não dê spoiler, viu? O que a gente vai falar aqui são algumas, digamos assim, teorias ou um meio spoiler mais ou menos. Tem um lançamento que a gente vai colocar foto aqui agora, tá aparecendo aí, são duas camisas da Piticas. A gente tava lá discutindo uma teoria e descobrimos uma coisa bem legal. Numa das camisas mostra o Thanos com a manopla do infinito, a sua manopla. E a outra é uma manopla grande bem no meio da camisa e ela é prata. E ela é bem diferente da outra. Então, a gente já começou a juntar as peças e montamos uma teoria bem legal. Bom, a teoria é o seguinte: já tem um brinquedo oficial aí de uma empresa que produz esses brinquedos da Marvel, né? E ela produziu uma manopla do infinito que é diferente da manopla do Thanos. Começamos a juntar as peças e percebemos uma coisa: os Vingadores, olha pra você ver como é que é a junção das ideias. Os Vingadores vão voltar no passado, né, com aquele uniforme, né, no mundo quântico, vão voltar em cada filme. Por isso que talvez o filme seja tão longo, tenha 3 horas. Vão juntar as joias do infinito, né, que apareceram no longo desses 10 anos aí do universo Marvel. E aí, junto com essa manopla que vai ser construída provavelmente deve ser pelo Homem de Ferro, né, o Tony Stark, para juntar essas joias do infinito para combater o Titã, né? Como a gente viu no último teaser, tem uma coisa bem legal, né? Vai ter um embate aí dos 3 principais, Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro. Eles vão enfrentar o Thanos, né? Então a gente já começa a tirar a conclusão do seguinte: esses não vão ser o portador dessa manopla do infinito, né? O que vai ser o grande portador dessa manopla do infinito. Então, galera, já temos aí uma teoria. O que vocês acham? Deixa os comentários aqui embaixo, viu? O que você achou dessa teoria, viu? Aproveita e passa na Piticas e confere essas camisas que a gente tá falando.
A gente vai estar na pré-estreia de Vingadores, viu? Se você quer tirar uma foto, marcar a gente no Instagram, @nerdsemfiltro, é o nosso Instagram, tudo junto, viu? E vai estar aqui na descrição. E até a próxima. Fui!